Afinal de contas, o que é que nós cremos sobre a Bíblia? Ela é a palavra de Deus? Ela contém erros? Ou ela apenas contém a palavra de Deus? Hoje nós vamos falar sobre o principal livro da nossa fé cristã. Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso Questões Centrais. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Escola do Discípulo. Meu nome é Felipe Breder e você está no Questões Centrais, uma série de vídeos curtos focados no discipulado ou nos fundamentos da nossa fé cristã para os novos convertidos ou aqueles que querem conhecer um pouco mais sobre a nossa fé. E hoje nós vamos falar sobre o que é que nós cremos sobre a Bíblia Sagrada, o principal livro da nossa fé. Por isso eu já peço que você deixe aí o seu gostei, compartilhe esse vídeo com seu grupo de estudo, com seu pequeno grupo, com a sua igreja. Comente também para que o YouTube entenda que esse é um vídeo relevante e abençoe muito mais pessoas e recomende para muito mais pessoas. Em primeiro lugar, nós cremos que a Bíblia é palavra de Deus que nós recebemos dele. Não foi simplesmente um livro inventado por seres humanos ou uma coletânea de livros históricos, mas a palavra do próprio Deus que nós recebemos dele. Deus escolheu se revelar e fala conosco por meio da Bíblia. Por isso nós cremos que não existe silêncio de Deus quando um crente está com a Bíblia aberta. Ela é palavra de Deus e nós cremos que Deus fala. Ele é um Deus pessoal e ele deseja falar com você por meio da Bíblia. Em segundo lugar, nós cremos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. A tradição da igreja, ela é importante sim, mas ela não é superior ou igual à palavra de Deus. Somente a Bíblia pode nos conduzir em como nós devemos viver e qual caminho nós devemos seguir. Qualquer ensinamento da igreja, ou dos pastores, ou de um líder, ou até mesmo um ensinamento meu, que não esteja pautado nas Escrituras, deve ser rejeitado. Como dizia Martinho Lutero, um dos reformadores da igreja, se alguma coisa é dita que vai contra a palavra de Deus, nós rejeitamos, ainda que faça chover milagres do céu. Em terceiro lugar, nós cremos que a Bíblia é inteira revelação de Deus. E foi o próprio Deus quem tomou a iniciativa de se revelar a nós. Seria impossível conhecer a Deus como nós conhecemos, por exemplo, o nosso vizinho que mora ao lado da nossa casa. Nós chegamos lá, batemos na porta dele e dizemos: "Olá, eu vim aqui te conhecer". Seria impossível conhecer a Deus se o próprio Deus não tivesse tomado a iniciativa de se revelar, de se mostrar. E as Escrituras, a Bíblia Sagrada, é justamente a revelação de Deus. Ela inteira é a revelação de Deus para nós. Em quarto lugar, nós cremos que Deus usou linguagem humana para que a Bíblia fosse escrita. A Bíblia não foi psicografada na língua dos anjos ou em uma língua misteriosa. Não, Deus se revelou numa cultura, num tempo e se utilizou de uma língua comum por meio de homens comuns, como o hebraico, o aramaico, o grego, que foram as línguas originais nas quais a Bíblia foi escrita, e Deus se revelou e Deus inspirou a Bíblia por meio de linguagem comum. Em quinto lugar, nós cremos que Deus se revelou de forma progressiva no decorrer das Escrituras. Isso é muito importante para que a gente possa entender a Bíblia. Nós cremos que no decorrer da história, Deus foi se revelando aos poucos, progressivamente, se tornando conhecido. Por isso, quando Deus se revelou lá para Abraão, no começo da história, Abraão não tinha ideia completa de quem era esse Deus. Talvez Abraão nem soubesse ainda que Deus era um único Deus e não existiam outros deuses. Com o passar do tempo, Deus foi se revelando progressivamente até chegar na plena revelação que é Jesus Cristo, da qual, por meio dele, nós podemos entender todo o restante da revelação. Uma coisa importante, quando nós dizemos que Deus se revelou progressivamente, isso não significa que a revelação posterior anula a revelação anterior. Muito pelo contrário, a revelação posterior, ou a plena revelação de Jesus Cristo, nos ilumina justamente para que nós possamos entender a revelação anterior. Por isso que existem textos que são misteriosos de entender no Antigo Testamento se nós não
compreendermos que Deus se revelou progressivamente e com a revelação plena de Jesus nós temos uma iluminação para entender como Deus foi se mostrando, se tornando conhecido no decorrer da história. Isso nos ajuda, por exemplo, a entender alguns textos do Antigo Testamento em que parece que o povo de Deus faziam coisas que hoje são ruins, maldosas aos nossos olhos, mas que Deus estava se revelando progressivamente a ponto de que hoje nós podemos entender que Deus é um Deus de amor e que não tolera, por exemplo, a violência. Em sexto lugar, nós cremos que a Bíblia não só foi escrita em uma língua comum, como ela também foi escrita por homens comuns inspirados por Deus. Nós cremos que foi o Espírito Santo quem inspirou, quem conspirou para que esses homens tivessem experiências com Deus e pudessem relatar as suas experiências nas Escrituras. E Deus usou homens comuns dentro da sua cultura, com a sua língua, com as suas limitações, com seus próprios estilos literários, com suas personalidades. Tudo isso aparece no texto e não retira a inspiração divina. E cremos que a inspiração divina faz com que a mensagem que esses homens nos deixaram seja verdadeira e confiável. Em sétimo lugar, nós cremos que a Bíblia é inteira, inerrante e infalível. Como a Bíblia se trata de um livro muito antigo que foi copiado diversas vezes e traduzido diversas vezes, nós reconhecemos que as cópias realmente podem conter pequenos erros gramaticais e nós não temos acesso aos textos originais. Porém, nós cremos que nenhum desses pequenos erros ou falhas gramaticais tiraram o sentido original da mensagem do autor, da mensagem do texto bíblico. Nós afirmamos que a Escritura, tendo sido dada por inspiração divina, é infalível, de modo que, em vez de nos enganar, ela é verdadeira e confiável em todos os assuntos aos quais ela se refere. Nós afirmamos que a Bíblia inteira é inerrante e infalível. E quando nós falamos que a Bíblia é inteira, infalível e inerrante, é preciso fazer algumas observações. Nós reconhecemos, por exemplo, que o fato da Bíblia ser um livro muito antigo, escrito num outro estilo literário, algumas precisões técnicas modernas não fazem muito sentido no texto bíblico e não fazem com que ela deixe de ser inerrante. Nós vemos muitas vezes na Bíblia números sendo arredondado para cima ou para baixo, e essa precisão técnica que muitas vezes algumas pessoas colocam dizendo, olha, a Bíblia está errada, ela é falível porque esse número não está exato, isso não tira a inerrância da Bíblia. Até hoje, quando um comentarista de futebol, por exemplo, diz que no estádio existem 50 mil pessoas, ninguém vai dizer que ele está mentindo se no número exato estivesse 59.588 pessoas e o jornalista simplesmente arredondou o número para 50 mil pessoas. Isso é muito comum nas escrituras também. Os números são muitas vezes arredondados. Uma outra coisa importante é que algumas irregularidades gramaticais que nós encontramos no texto bíblico também não anula a inerrância bíblica. O fato de pessoas simples talvez terem escrito um texto no sentido de nós vai, nós foi, não faz com que a mensagem dela deixe de ser verdadeira ou seja uma mensagem equivocada. Imagine, por exemplo, que nós estamos num julgamento de uma pessoa simples em que ela está sendo julgada por um assassinato e a pessoa, na hora da sua defesa, ela diz, eu não tenho tido culpa alguma. O fato dela ter se utilizado de uma frase que está gramaticalmente errada não anula o seu sentido ou não anula a mensagem da qual aquela pessoa quis transmitir. Por isso, nós cremos que realmente talvez existam algumas imprecisões gramaticais por Deus ter se utilizado de pessoas, ter usado pessoas comuns, mas isso não anula a verdade bíblica. Um outro ponto importante que não anula a inerrância bíblica são as descrições em que a natureza é observada do ponto de vista humano, como por exemplo aquele famoso texto bíblico de Josué, onde o narrador afirma que o sol parou. Nós sabemos hoje que a Terra é quem gira em torno do Sol, mas nós reconhecemos que o autor está falando de um ponto de vista observacional daquele tempo. Até os dias de hoje nós dizemos nascer do Sol e pôr do Sol, e nem por isso nós cremos que o Sol é que está se movendo ao redor da Terra. Esse tipo de observação da natureza no texto bíblico também não anula a sua inerrância. Um outro ponto muito importante é que a literatura antiga faz muito uso de hipérboles. Isso era muito comum nos tempos antigos, números exagerados, relatos exagerados, uso de hipérbole no texto bíblico faz parte da cultura daquele tempo, do estilo literário, e isso também não anula a verdade bíblica ou faz com que a Bíblia seja falível. Nós continuamos crendo que a Bíblia é inerrante e falível, mesmo com o uso de hipérboles nos textos antigos. Em oitavo lugar, nós cremos que a Bíblia toda é coerente.
e revela para nós uma grande história. Esse é um dos pontos mais preciosos para mim. A Bíblia não se trata simplesmente de um compêndio de regras do que você pode ou não pode fazer, ou de como você deve alcançar o favor de Deus, de quais são os pontos ou os passos que você deve seguir para que Deus te ame e retribua o seu amor por você. Muito pelo contrário, a Bíblia nos revela uma grande história. A história de como Deus criou o ser humano, o homem e a mulher, à sua imagem, à sua semelhança, deseja ter um relacionamento com Ele. Mas o pecado nos separou de Deus e Deus inicia um projeto de restauração, um projeto de redenção que termina em Jesus Cristo, que morreu na cruz para restaurar o nosso relacionamento com Deus. E agora nós recebemos uma grande missão, a missão de dar testemunho desse evangelho para todas as pessoas. E nós aguardamos ansiosamente o dia que esse rei retornará triunfalmente. A Bíblia, portanto, ela é coerente do começo ao fim. Todo o Antigo Testamento concorda com o Novo Testamento. Todos os livros se conectam entre si, porque ela nos revela uma grande história de Deus. Em nono lugar, nós cremos que o Espírito Santo de Deus é quem nos ilumina para conhecermos a Deus por meio da palavra, para lermos e interpretarmos a palavra de Deus. E isso é algo que eu creio do fundo do meu coração, que nesse momento você pode abrir a sua Bíblia. O Espírito Santo pode te envolver, te iluminar, para que você ouça a voz de Deus. Porque, como eu disse, a Bíblia é palavra de Deus para nós. Você tem vontade de ouvir a voz de Deus? Você tem vontade de ouvir a Deus na sua vida? Então abra a Bíblia e comece a estudar, comece a ler, porque a Bíblia é palavra de Deus, ela é revelação de Deus para nós, ela é inerrante, infalível, ela é a nossa única regra de fé e prática, e por meio dela nós podemos conhecer a Deus e ter um relacionamento genuíno com Ele. Que hoje mesmo você não deixe de ler a sua Bíblia, de ter tempo com Deus, de conhecer ao Senhor por meio das Escrituras, e que o Espírito Santo de Deus te envolva e te ilumine para que você possa conhecer um pouco mais dessa palavra, que você possa conhecer mais desse Senhor que deseja ter relacionamento com você. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.